Eu acho que a gente pode fazer uma comparação aqui que pode parecer boba, mas que eu acho que é uma linguagem que todo mundo consegue entender, né? Por exemplo, por que a maioria dos homens no Brasil gostam de assistir futebol? Tem uma Provavelmente super exposição, né, do tem futebol. muita exposição, claro que tem toda a questão aí dos meios de comunicação de massa, mas você pode ter certeza que tem algo que desempenha um papel muito importante nesse fascínio nosso pelo futebol, que é o seguinte: todo mundo quando era pequeno jogou Jogou futebol. futebol. Então você sabe um pouco por dentro como é. E jogou em campinho de várzea, né? É, Esse tá em desuso hoje em dia. então você tem essa experiência no seu corpo, de alguma maneira. E aí quando você está vendo aquilo ali, né, você tem essa relação para se fazer. Então acho que na música, nas artes em geral, também tem algo similar aí que precisa acontecer. Se você passa por aquilo em algum grau, né, não precisa ser no nível profissional, mas em algum grau você passa por aquela experiência por dentro, isso vai te criar dentro de você uma perspectiva diferente para você assistir, para você ver, né? A impressão que eu tenho é que o maior gargalo, na verdade, é a disponibilidade das oportunidades de acesso. Esse, na verdade, é o maior gargalo, né? Ter disponível, né? Sim, porque... Bom, aí é um assunto até É. talvez até espinhoso, mas, por exemplo, no Tocantins, nós não temos um espaço institucional permanente de formação instrumental, por exemplo, para todos os instrumentos de orquestra. É. Então, se não tem esse espaço de formação, a maioria dos lugares onde tem, por exemplo, uma orquestra sinfônica, a raiz de uma orquestra é um projeto de formação. Você traz os professores de cada instrumento, esses professores já são os instrumentistas de uma orquestra de câmara, e a partir do processo de formação que eles disparam, esse núcleo vai se expandindo, né? Então, assim, aqui em Palmas a gente já citou aí o projeto do Bruno, né? Ele consegue desenvolver um tipo de resultado, de grupo orquestral, mas sem ter por trás essa estrutura, que é a estrutura tradicional para esse tipo de formação musical, né? Que é Que ter é um, ter um conservatório, para uma cada, escola né? de música em que você tem um professor né, totalmente profissional daquela área tal, que já vai atuar como instrumentista profissional e começar a formar os seus aprendizes, os seus discípulos aí, né? Essa estrutura é que dá uma sustentabilidade, né, para esse tipo de música. É a partir dali que vai existir isso que eu falei, que é a oportunidade de acesso, tanto para estudar o instrumento, quanto para ouvir esse tipo de música e aí acontecer essa formação de plateia, né? Tá aí, tá aí. Tem espaços também, né? Físicos, né? Propícios, né? Exatamente, o espaço físico de uma escola, um conservatório, com seu teatro, com a acústica apropriada para esse tipo de música, né? São investimentos que as cidades, os estados, né, precisam fazer.